Boa tarde a todos, pessoal. É uma alegria novamente estar com vocês. Estamos iniciando então o nosso último dia, nossa última tarde de conversa, da primeira semana do Patrimônio Histórico do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Erechim. É uma alegria tê-los novamente conosco, né? Hoje, nosso cronograma foi alterado um pouquinho, tá? A palestra inicial que nós teríamos com a historiadora Sofia Inda, com a palestra Igrejas do Rio Grande do Sul, Patrimônio Sacro, Arquitetônico e Lugares de Memória, não vai ser transmitida porque a Sofia está com de saúde e pode, então, participar. Então, de imediato, a gente vai antecipar, então, a palestra da Gabriela Carvalho da Luz sobre escultura devocional, tipologias e terminologias. A Gabriela é historiadora da arte, formada pela URGS, mestranda pelo programa de pós-graduação em artes visuais da URGS, desenvolvendo pesquisa alusiva à escultura devocional no Rio Grande do Sul. A atual pesquisa é um desdobramento do trabalho de conclusão que intitula Imagem e Procissão, um estudo das imagens de vestir nos acervos da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Possui experiência com organização de eventos culturais, educação em museus e realização de oficinas e cursos livres de artes visuais e histórias da arte. Assim, nós damos, então, início às nossas atividades de hoje. Vocês fiquem à vontade a fazer questionamentos pelo nosso bate-papo, tá? No final da palestra da Gabriela, então nós teremos um momento para conversar, fazer questionamentos, mas as perguntas já podem sendo realizadas, que eu vou organizando elas aqui, para o final da palestra da Gabriela. Novamente, então, eu reitero, agradeço a participação de todos e damos início, então, à fala da Gabriela, então, com a palestra Escultura Devocional, Tipologias e Terminologias. Tá, Gabriela, tu fica bem à vontade, qualquer questionamento, qualquer necessidade, só recorrer a nós, tá? Uma boa tarde, Gabriela. Obrigada, Fábio. Boa tarde a todos. Então, Fábio já me apresentou. Atualmente eu estou desenvolvendo mestrado no programa de pós-graduação em artes visuais, e a minha pesquisa vem sendo focada em desenvolver um levantamento, um inventário das imagens de vestir no Rio Grande do Sul. Então, eu tenho algumas cidades que eu elenquei, a maioria de colonização, em grande parte portuguesa e açoriana, e as imagens que eu tenho pesquisado, elas são de uma matriz luso-brasileira, ou seja, elas são produzidas no Brasil ou trazidas de Portugal, e as que são produzidas no Brasil, elas são produzidas a partir das influências desses colonizadores. Então, hoje, eu não vou falar especificamente da minha pesquisa, mas eu vou fazer uma espécie de aula introdutória sobre o que são as esculturas devocionais, quais são os tipos de esculturas devocionais que a gente encontra no Rio Grande do Sul e no Brasil, e tentar trazer algumas terminologias para que a gente fique conhecendo melhor esse tipo de patrimônio. No Rio Grande do Sul, a gente tem bastante escultura devocional espalhada pelas igrejas, pelos museus, e é muito importante que a gente tome consciência disso e conheça um pouco sobre esse campo das artes sacras, para que a gente consiga reconhecer esse patrimônio em nossas próprias cidades, nossas próprias comunidades, e ajudar a cuidar deles, a preservar, né? Então, eu inicio falando um pouco sobre o que é a escultura devocional. Então, a gente escuta falar em escultura devocional, escultura sacra, imagem devocional, imagem sacra, imaginária.
Então, na verdade, a gente está falando da mesma coisa em qualquer um desses termos. São aquelas imagens de Cristo, imagens da Virgem Maria, imagens de santos da Igreja Católica, que são tridimensionais, são esculturas. E essas esculturas têm formas de se fazer diferentes, diversas técnicas artísticas são empregadas para se fazer essas esculturas. Então, a escultura devocional, ela tem uma função, eu digo que ela é um tipo de escultura com função, porque ela está ligada ao culto católico, ela está ligada à oração, à devoção das pessoas àquela figura que ela representa. Então, na religião católica, não se acredita que aquela imagem é aquela figura santa, mas sim uma representação dessa figura. É algo para a gente lembrar da história de Cristo, lembrar da Virgem Maria e lembrar da trajetória de cada um daqueles homens santos que prestaram suas vidas à Igreja, a Cristo e a Deus. Então, a gente diz assim, que a função da escultura devocional é rememorar as narrativas bíblicas e hagiográficas. As hagiografias são as histórias de vida dos santos. Ela serve para persuadir o fiel a seguir os exemplos das figuras santas, e ela serve para mediar o que é visível e o que é invisível, criar um ambiente de mistério para a religião, em que o desejo de ver o invisível é aplacado pela representação dos que se fazem ausentes, mantendo a fé motor primeiro da conexão com Deus. Então, a imagem devocional, ela serve para fazer presente alguém que já não está mais presente aqui, alguém que já se faz ausente. Então, seria como se quando a gente perde um ente querido, a gente fica com uma fotografia dele para lembrar, né? Então, quando a gente vai orar, a gente olha para a figura do santo, ou olha para a figura de Cristo para meditar sobre a vida que eles tiveram na Terra e lembrar deles, o que facilitaria a oração. Então, basicamente, é assim que funciona uma escultura devocional, né? Então, se fala que são imagens de vulto. Esse termo vem do termo volto redondo, do italiano, que se refere a esculturas tridimensionais, em que a gente consegue fazer uma volta, por exemplo, em torno delas e observar todos os seus lados, né? Assim como o nosso corpo tem 3 dimensões, esse corpo dessa escultura, desse santo, também tem as 3 dimensões que a gente consegue observar. Tem um volume, uma presença. Então, eu vou passar agora a falar das diversas técnicas de escultura devocional que a gente encontra, começando por uma das mais comuns que a gente mais encontra, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil como um todo, que é a escultura devocional em madeira. Então, a escultura devocional em madeira, ela vai se dividir de algumas formas. Existem diferentes formas, tipologias de se fazer esse tipo de escultura. Então, existe a imagem de talha inteira, que ela é feita a partir de um pedaço inteiro de madeira, ou então, quando se juntam alguns pedaços, se colam, então tu tem um bloco de madeira, digamos assim, e o escultor, o imaginário, porque, na verdade, ali no século XVIII, XIX, não se falava em escultor, se falava em imaginário, santeiro, que era aquela pessoa que fazia a imagem ou a imagem do santo, né? Então se falava muito mais nesses termos e o escultor ficava um pouco mais para aqueles artistas que faziam imagens seculares, né? Então, uma imagem representando um mito grego, por exemplo, era aí um escultor que se falava, né? Mais acadêmico. E os oficiais imaginários
ou santeiros, eles se dedicavam a essa arte sacra, né? E também é bom a gente frisar, antes de começar a ver melhor essas tipologias, que os santeiros, os imaginários, eles raramente assinavam suas obras. Então, a maioria das imagens que a gente vai ver aqui nessa fala, elas são de autoria desconhecida. Então, a gente não sabe quem fez e a gente consegue, por meio da pesquisa, encontrar, às vezes, uma identidade. Então, através de um documento, de um recibo. Então, as ordens terceiras ou irmandades que o Pedro falou ontem na palestra dele, eram grandes encomendantes dessas obras para suas igrejas, né? Ou então para os seus retábulos dentro de uma igreja matriz. Então, às vezes, ficavam os recibos de pagamento dessas encomendas, e a partir disso a gente consegue saber a identidade de algum desses artífices imaginários ou santeiros. Também a gente consegue ver traços de uma produção que apresenta traços semelhantes e a partir daí estabelecer que determinada produção foi de um mesmo artífice. Então, às vezes a gente ouve falar em mestre de Barão de Cocais, que foi um imaginário que trabalhou em Barão de Cocais, mas não se sabe a identidade dele. Mas a gente sabe que uma pessoa que saiu de lá trabalhou em diversas obras que têm o mesmo tipo de característica. Então, a gente tem um conjunto, mas a gente não conhece a identidade dessa pessoa. Então, se diz, é um mestre de tal lugar, para designar uma produção que ainda não se conseguiu dar uma identidade a esse artista, a esse artífice. Então, aqui, por exemplo, nós temos as imagens de Itália inteira, que são essas que são completamente esculpidas e pintadas, policromadas, pode ser. A policromia, ela é um tipo de técnica de pintura, de escultura, e que ela tem várias camadas, camadas de preparação, camadas de douramento, que é esse efeito dourado que a gente vê nas roupas dos santos, e camadas de tinta têmpera, que dão as cores. Também a parte da encarnação, que é a pintura da pele dessas esculturas, que representam a pele, às vezes de forma muito realista, né? Com as partes rosadas, quando é uma pele branca, com as partes mais arroxeadas das unhas, as linhas de expressão quando se trata de uma figura mais velha, e até mesmo as marcas de ferimentos nas imagens de Cristo, da Paixão, ou então se há algum santo mártir que é representado no seu martírio. Então, isso se chama a parte da encarnação. E a parte da pintura das roupas se chama estofamento. Então, aqui a gente tem uma imagem de Santa Rita de Cássia, que é provavelmente do século XIX. É uma escultura que se encontra na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo de Jaguarão. E a gente pode observar, que vou botar mais pertinho alguns detalhes, que ela tem todo um trabalho nessa policromia, nesse douramento. Aqui, por exemplo, ela tem uns detalhezinhos que são chamados de punção, que é um movimento que é uma espécie de marteladinha que o dourador, o policromador, dava nessa parte dourada para criar esses ornamentos redondinhos, circulares. Então, é um trabalho super delicado. E outra coisa, o artífice que esculpia a imagem, geralmente não era o mesmo que pintava. Então, a gente tinha o imaginário, ou santeiro, e tinha também o policromador, ou pintor, que ele fazia esse trabalho. Então, quando a gente vai analisar uma imagem, quando a gente pesquisa a imaginária, para tentar descobrir se ela é de um mesmo artífice, a gente não pode levar muito em consideração, por exemplo, a pintura,
porque a pintura pode ter sido feita por diferentes artífices, até porque nos ritos de apresentação dessas imagens dentro da igreja, nas procissões, não se podia apresentá-las de uma forma indecente. Então, sempre que a imagem tinha um pedaço que descascava, por exemplo, ou se tivesse um acidente, tu tinha que mandar consertar essa imagem para que ela pudesse ser apresentada. Então, em diferentes épocas, as imagens podem receber pinturas novas. Então, a pintura ela não vai caracterizar necessariamente o século, o ano em que ela foi feita, e nem quem foi seu escultor, certo? Então, aqui a gente vê que essa Santa Rita tem uma expressão bastante marcada, ela está representada no momento do seu êxtase. Então, a Santa Rita ela era uma santa mística, ou seja, ela teve visões, ela teve um êxtase durante as suas meditações, durante as suas orações. Então, ela tinha uma devoção muito grande a Cristo e o momento da sua paixão. Então, durante uma meditação sobre a paixão de Cristo, olhando para um crucifixo, ela teria tido uma visão e recebido uma chaga na sua testa, porque era o desejo dela poder partilhar com Cristo a dor que ele viveu para o salvamento das pessoas do pecado. Então, aqui eu trouxe como exemplo também de uma imagem de talhenteira, essa escultura de São Lourenço. Essa escultura já é uma escultura missioneira. Ela deve ter sido produzida entre o século XVI e XVII aqui no Rio Grande do Sul, na região das Missões. Também é de autoria desconhecida. Ela é uma escultura em madeira, madeira cedro, que é uma madeira bastante nobre, e é uma escultura enorme. Ela tem 2 metros e 22 centímetros de altura e ela pesa mais de 150 quilos. Esse é um dado importante, porque se nós formos olhar a sua estrutura, atrás a gente vai ver que ela tem essa cava. Então, ela provavelmente era uma imagem retabular, ou seja, eles entronizaram ela num retábulo da igreja e ela não saía de lá. Uma, porque ela é muito grande e pesada, e outra porque nem todas as imagens necessitam ser imagens processionais. Que saem em procissão, deixam os retábulos ou as salas da igreja para estarem em procissão. Então, também tem uma hipótese que, além de essa cava servir para diminuir o peso da imagem, ela seria utilizada em uma espécie de teatro sacro, em que poderiam, por exemplo, entrar os catequistas, os padres jesuítas catequistas dentro dessa imagem, e então fazer como se estivesse saindo uma voz, uma pregação diretamente desse santo. Mas é uma hipótese, isso não há confirmação. Então, essa imagem, eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente olhar ela de frente de novo. Ela tem uma história muito louca de como ela foi encontrada. Então, as missões, depois da guerra, ela foi esvaziada, ela ficou abandonada, as pessoas começaram a reutilizar os materiais da igreja, das construções, para fazer suas próprias construções, a pegar esses ornamentos, as imagens, tudo, para reutilizar o material, né? E daí, lá na década de 40, eu acho, se não me engano, não vou conseguir me lembrar agora, que começou o reconhecimento desse patrimônio, né? Como patrimônio brasileiro, como patrimônio da humanidade. Então, os pesquisadores começaram a ir à caça, né, desses materiais novamente, começar a rastrear onde tinham parado as peças para resgatá-las e então formar o Museu das Missões, né, que está aberto até hoje, inclusive o acervo dele está disponível no Tainacan pela internet. Como a gente não consegue ir nesse momento com tanta facilidade até lá, caso alguém tenha interesse,
é possível observar algumas peças desse acervo pela internet. Inclusive foi de lá que eu retirei essa imagem. Então, essa imagem, eles teriam encontrado ela virada, servindo nessa parte, nessa cava das costas dela, como um coxo de animais. Então, ali se botaria comida ou água para os animais e ela estava sendo usada dessa forma. Então, como lá na primeira palestra, né, que a gente teve sobre a destruição da Igreja Matriz de Erechim, que as pessoas poderiam ter levado os patrimônios, alguma coisa de patrimônio móvel para suas casas, né? Então, isso aconteceu no contexto das missões. Então, essa imagem foi resgatada e levada para o museu. Aqui também a gente vê que ela perdeu uma parte do braço. Então, provavelmente aqui existia uma emenda, né, de pedaço de madeira, por não ter sido um pedaço inteiro suficiente para a construção dela. Então, teria uma emenda aqui para o outro braço e ela acabou se perdendo nesse processo todo. Aqui uma outra imagem de talha inteira que eu trago, que é um Cristo da Flagelação, provavelmente do início do século XIX. É uma escultura em madeira policromada, tem 166 centímetros de altura, e ela se encontra na Igreja São Francisco de Assis, em Rio Pardo, que foi construída pela Ordem Terceira de São Francisco de Assis, da cidade de Rio Pardo, que foi extinta na década de 30 do século XVIII. E essa imagem, ela faz parte de um conjunto escultórico. Então, lá na Igreja de São Francisco de Assis, em Rio Pardo, a gente tem 5 imagens representando os passos da Paixão de Cristo. Então, a gente tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, aqui e aqui. E aqui nesse outro a gente tem um outro conjunto daí da imagem da Nossa Senhora da Assunção e Nossa Senhora da Boa Morte. Então, as esculturas, elas podem ser tanto feitas para serem exibidas sozinhas, como fazerem parte de um conjunto. E no caso desse conjunto, dos Passos da Paixão de Rio Pardo, a gente tem também um misto, não são só imagens de talha inteira, também são imagens de vestir, de roca, que a gente vai entender mais para frente como funcionam. Então, aqui a gente tem nesse conjunto esse grupo escultórico representando Cristo no Horto das Oliveiras com um anjo. Então, o momento que Cristo está rezando, né, antes de ser preso, e vem um anjo confortar ele, e ele falaria aquela frase: Pai, afasta de mim esse cálice, no entanto, que seja feita a sua vontade, alguma coisa desse tipo. Não me lembro a frase bem certinha agora. E aqui o anjo segura um cálice, que é um atributo representando essa fala de Cristo, né, no texto bíblico. E aqui a gente tem uma imagem do Cristo da prisão, que é o momento em que Cristo é preso, é levado para a casa de Anás, se não me engano, e lá ele começa a ter o seu julgamento, né? Então, nessas duas imagens, ele é representado com roupas têxteis, não roupas pintadas. Aqui a gente tem o Cristo da Flagelação, que eu já tinha mostrado, que é quando Cristo é torturado, né, atado a uma coluna, então seria o Senhor da Coluna também, outro nome que poderia ser dado a essa escultura. E aqui a gente nota que já tem alguns objetos que complementam a cena. Não é como lá na imagem de Santa Rita e de São Lourenço, que eu mostrei que elas são inteiras e os seus atributos vêm junto delas, né? A Santa Rita segura aquela cruz com o crucificado e faz parte da escultura. Aqui a gente tem alguns elementos como a corda que é inserida posteriormente, ou então esse resplendor que marca a santidade de Cristo, né?
então colocado a sua cabeça, que é de metal, e é colocado posteriormente. Aqui o Cristo coroado de espinhos, ou Senhor da Cana Verde, que nessa narrativa bíblica, eles caçoam de Cristo nesse momento, os soldados romanos, né? Então eles colocam a coroa de espinhos e dão uma cana verde, um graveto para ele segurar, como se fosse um cetro. Então eles dizem, se tu és rei, né? Então eles fazem ele passar por uma humilhação, né? Um rei de mentira, digamos assim. E aqui, a última imagem desse conjunto é um Cristo Ecce-Homo, que é o momento em que Pilatos apresenta ele para o povo e diz, eis o homem, em latim é Ecce-Homo. Então a gente encontra essa representação muito em pintura também, que é esse momento em que Cristo é apresentado já tendo passado por diversas humilhações, por diversas... todo um sacrifício já, né? E a gente tem também as imagens de talha inteira com vestes, que são as imagens que são esculpidas de forma única, são pintadas, policromadas, e aqui ela recebe um complemento da sua iconografia com um têxtil. Então aqui também é uma figura do Cristo Ecce-Homo, que ele recebe esse manto têxtil bordado como um complemento. E também aqui o resplendor em metal. Essa é uma imagem do Senhor Bom Jesus, né, que é esse Cristo Ecce-Homo, ao qual as pessoas rezam pedindo, né, para que consigam passar pelos seus problemas, resolvê-los e triunfar sobre eles, né? Como Cristo, por mais tendo passado por tudo, triunfa sobre todo o mundo, né? Então, ela está na Igreja Matriz Senhor Bom Jesus do Triunfo, em Triunfo, no Rio Grande do Sul. Então, essa é uma imagem que ela fica no retábulo mor, na capela mor da igreja, e ela também sai em procissão. Aí nós temos um outro grupo de imagens, que são as imagens articuladas. Então, são imagens que elas são totalmente esculpidas e policromadas, mas elas recebem articulações. Elas são muito utilizadas em procissões, por exemplo, e essas articulações, elas dão um sentido maior de realismo para as imagens. Então, tu consegue manipular a posição dessas imagens, e eu trago para exemplificar as imagens semi-articuladas, que são aquelas que recebem articulações só em uma parte do corpo, em uma ou duas partes do corpo, que é o Senhor Morto da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, em Rio Pardo. Ela é uma imagem que representa o Cristo com articulações nos ombros, e essas articulações permitem que ela seja tanto uma imagem do Cristo crucificado, como a gente vê nessa foto, como também uma imagem do Cristo já morto e colocado no seu sepulcro ou num esquife. Então aqui a gente vê ele no nicho em que ele é guardado na maior parte do ano, né? Ele é revestido com esse tecido... me fugiu o nome dele agora, mas é um veludo. O tecido é veludo, que é bastante brilhante, né? E ele fica a portas fechadas durante todo o ano. Então, na Sexta-feira Santa, acontece na cidade uma grande procissão em que há a missa, em que ele está pregado na cruz, ele é revelado nessa cruz, e após a adoração do Cristo crucificado, os padres e alguns fiéis que frequentam a igreja, são da comunidade, fazem a retirada dessa imagem da cruz, colocam ele num esquife e então ele sai em procissão por toda a cidade. É uma procissão bastante popular,
existem muitos devotos que participam dessa procissão todos os anos, e durante agora a pandemia, né, eles conseguiram, inclusive, adaptar essa procissão para que ela continuasse acontecendo. Então, eles colocaram a imagem do Cristo em cima de um caminhão, juntamente com a imagem de Nossa Senhora da Soledade, e levaram ela por toda a cidade. As pessoas podiam olhar a imagem através das janelas das suas casas, das suas calçadas. Também, aqui eu coloquei uma foto para a gente observar melhor. Vocês veem que é uma imagem já bastante antiga, então não se sabe ao certo se ela é do século XVIII ou início do XIX. Então, essas articulações, elas são recobertas por couro, e esse couro também é pintado para dar um disfarce, né, para a articulação e dar um aspecto de que esse corpo está inteiro, né, tem um ombro encarnado ali mesmo, com os ferimentos, a representação dos ferimentos. Mas aqui a gente já vê que tem bastante desgaste nesse revestimento. Então, aqui está fechado e aqui está aberto o braço. Também temos as imagens totalmente articuladas, então que elas vão receber articulações nos ombros, cotovelos, joelhos. Tem imagens muito comuns na Espanha e outros países latino-americanos que não são Brasil, que recebem articulações até mesmo no pescoço. Então, durante as procissões, há um efeito teatral muito grande, porque eles operam essas imagens, o Cristo pode estar com a cabeça baixa e eles fazem com que essa imagem levante a cabeça. Há um efeito de patos, um efeito retórico muito grande. Essa imagem aqui, ela está na matriz de Santo Antônio, em Santa Bárbara, em Minas Gerais. Aqui no Rio Grande do Sul, eu ainda não consegui localizar nenhuma imagem totalmente articulada como essa. Então, eu trouxe o exemplo de Minas. Então, nós passamos para as imagens de vestir, que são as imagens que eu pesquiso no meu mestrado, né? Então, as imagens de vestir são aquelas que elas geralmente não têm o corpo completamente esculpido ou pintado, então elas recebem as vestes têxteis como um complemento delas. Elas não podem ou não deveriam, em ambiente religioso, serem expostas sem as suas vestes, porque isso é tido como indecoroso. Então, além disso, tem algumas que não possuem os cabelos esculpidos e se colocam perucas, que são chamadas de cabeleiras, no linguajar das imagens, das esculturas devocionais. Então, elas recebem, né, todo esse paramento, os atributos, que são aqueles objetos que estão junto às imagens do santo ou de Cristo, para a gente conseguir identificar que santo é aquele. Então, por exemplo, o Senhor dos Passos, que é esse aqui que eu estou mostrando, ele é o Cristo que ele está ao caminho da crucificação. Então, ele está carregando a sua cruz das costas, geralmente ele está assim, mas mesmo quando uma imagem é resgatada e ela está assim, essa cruz, a gente consegue identificar que é um Senhor dos Passos pelo corpo, pela posição corporal. Então, esse aqui é um Senhor dos Passos da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição de Viamão. E ele é uma imagem anatomizada de corpo inteiro. Então, ele tem a escultura de um corpo esquemático. Aqui esse é bem detalhado, na verdade, porque existem corpos mais esquemáticos que esses. E ele tem articulações nos ombros, nos cotovelos, mas aqui o joelho é fixo, não tem a articulação. E então, como ele não é pintado, ele é apenas policromado nas partes que ficam aparentes fora da roupa, ele recebe essa roupa para complementar a sua iconografia, né? Então, aqui alguns detalhes. As imagens devocionais mais antigas, do século XIX, XVIII, até mesmo XVII,
elas recebem olhos de vidro, que dão um maior realismo para a imagem, né? Pois ele tem um brilho que lembra o olho humano. E essa é uma característica muito importante, né? Dessa imagem que tu olha no olho e parece que ela te olha de volta, porque ela tem esse brilho, né? Aqui os detalhes da carnação, da barba esculpida e policromada, temos aqui os dentes esculpidos e policromados, a língua, então é uma imagem bem detalhada. Aqui, a Amanda comentou ontem, né, que falaria um pouquinho da Igreja Senhor dos Passos, lá da Misericórdia de Porto Alegre, então aqui eu trouxe o Senhor dos Passos, que é o oráculo da igreja, ele fica entronizado na Capela Mor, e antigamente essa imagem, ela saía na procissão do encontro em Porto Alegre, então era uma imagem que tinha uma questão muito de comunidade, de população, porque ela fazia congregar a Irmandade dos Passos, a Irmandade da Santa Casa, com a Irmandade das Dores, porque então, no momento dessa procissão, a imagem do Senhor dos Passos se encontrava com a imagem da mãe em sofrimento, a Nossa Senhora das Dores. Nós também temos as imagens de corpo inteiro roca, que são aquelas que têm uma grande parte do corpo esculpida. Aqui nós temos as pernas, os braços, a cabeça, e alguma parte dela, que é o tronco, ou então, que seria o fêmur aqui, né, não é esculpida, mas sim recebe essa estrutura em ripas de madeira que criam um volume. Depois que tu colocas a veste, parece que é um corpo inteiro, né? Então, essa aqui é uma imagem que existe uma ambiguidade, não se sabe ao certo se é um Santo Antão do Deserto ou um São Francisco de Paula, porque já não se encontram alguns elementos que identificariam melhor. E ela está no acervo da Catedral Metropolitana Madre de Deus de Porto Alegre, né? Ela não está mais exposta na igreja, mas sim no acervo histórico deles. E nós temos, finalmente, as imagens de roca, que são aquelas que são esculpidas e policromadas apenas, também nas partes que serão expostas, fora da roupa. E a estrutura dela, geralmente, vai até o quadril, ou somente o busto, né, a cintura. Daí tem os braços, podem ser articulados também. E essa estrutura em ripas de madeira que fazem o volume, substituem as pernas, né? Então aqui a gente tem a imagem de Nossa Senhora da Soledade, que a gente conseguiu identificar na época que eu estava fazendo o meu TCC lá na Santa Casa de Misericórdia, que é de 1857, sua encomenda, e juntamente com ela a imagem de Santa Maria Madalena. E elas, nós observamos que elas constituem um conjunto. Elas faziam um conjunto do Calvário juntamente com uma imagem de Cristo crucificado. Então, aqui a gente vê que uma imagem de roca também pode estar na posição genuflexa, ajoelhada, né? É possível fazer essa estrutura. E hoje elas são expostas no Museu da Santa Casa. Então, elas estão sem as suas roupas, né? A gente consegue observar essa estrutura delas. Essa aqui é um outro exemplo de imagem de roca, que faz parte também de um conjunto do Calvário, mas na igreja de Nossa Senhora das Dores de Porto Alegre. Então, é uma imagem do século XIX. Aqui a gente vê ela quando ela não estava no retábulo mor, que é o seu local. Ela tinha acabado de passar por um processo de restauro lá em 2017. Então, juntamente com o restauro, as paroquianas fizeram um novo vestido para ela, porque o vestido mais antigo que ela vestia já estava em um estado muito degradado, então ele foi para o acervo da Igreja das Dores, mas eles conseguiram manter esse cinto, né, que cinge a cintura da Nossa Senhora, e também o manto. Então, a gente pode ver
aqui nessa fotografia a estrutura de roca dela, daí ela tem esses pés com um pedaço das pernas esculpidas para ajudar na ilusão de volume, caso apareça o pé para fora do vestido, né? Geralmente se coloca sapato, e aqui a gente tem a imagem no seu local, no retábulo mor, juntamente com Cristo crucificado e com a imagem de São João Evangelista. Agora, a próxima parte, o próximo tipo, né, de imagem em madeira que nós temos é a imagem cortada ou desbastada. Então, essa também é um tipo de imagem que eu ainda não consegui localizar no Rio Grande do Sul, um caso. Inclusive, se alguém conhecer, me mostre, que é quando a imagem ela foi feita de talha inteira, ela era uma imagem toda inteira, mas que por uma necessidade da comunidade, ela foi cortada em algum ponto para ter um certo movimento, para ser colocada uma roupa. Então, aqui a gente tem esse exemplo do São Francisco de Assis, pertencente à capela da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, em São João del Rei, Minas Gerais. E ele teve os cotovelos cortados para conseguirem colocar uma veste nele. Então, nós temos agora um outro tipo de material muito comum no Brasil. A partir daqui, os exemplos vão ser trazidos de outras partes do Brasil, porque eu não consegui localizar escultura devocional em barro da época que a gente está trabalhando, 19, 18, 17. Então, eu trouxe outros exemplos. Então, aqui a gente tem um tipo de imagem que ela é feita a partir da modelagem. O artífice, ele vai modelar essa peça em barro e ela vai passar por um cozimento no fogo, num forno. Então, é o que a gente chama de cerâmica ou terracota. A cerâmica, ela tem outros tipos também, como a porcelana, né? Então, esse seria mais precisamente a terracota, que é feita com barro. Então, aqui, a gente tem uma imagem de autoria desconhecida, representando a Santa Madalena, em barro cozido. Aqui as dimensões já são bem menores, como vocês podem ver, são 83 centímetros, né? Lá nas de madeira a gente via imagens com dimensões maiores, quase naturais, às vezes até maiores que as naturais, né? Como é o caso de São Lourenço. E essa imagem faz parte do acervo do Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia. Então, essa é o que a gente chama de Santa Madalena penitente. Então, representaria aquela Madalena que se forjou uma narrativa de que ela se tornou uma santa devotada à penitência após a morte de Cristo, né? Então, ela foi se isolar em um convento e ela fazia penitências para expiar os pecados. Então, ela é representada com esses cabelos soltos, a caveira, que faz uma alusão à meditação sobre a morte, né? Então, se preparando, expiando esses pecados, visando alcançar o céu no momento da morte. E aqui um cenário rochoso na companhia dos anjos, que ela era muito visitada pelos anjos nesse momento de penitência. Seria, né? E aqui nós temos a atuação muito forte na Bahia do Frei Agostinho da Piedade, que foi um artista que trabalhava com o barro cozido. Então, ele nasceu em Portugal e veio para Salvador. Ele nasceu em 1580 e viveu mais ou menos até 1661. E ele era um monge beneditino. E ele fez diversas peças, às quais nós temos acesso, e ele é considerado o primeiro artífice, o primeiro artista que trabalhou de forma erudita, que teria tido uma formação artística
ele trabalhou aqui no Brasil, né? Então, aqui, como exemplo, eu trago primeiro um busto relicário de Santa Bárbara. Então, Santa Bárbara foi uma santa mártir dos inícios do cristianismo, em que ela teria sido trancada numa torre pelo seu próprio pai, visando que ela não cometesse pecados, mas ela não era cristã, não era uma família cristã. Então, em algum momento, ela sai dessa torre, entra em contato com o cristianismo e vira muito fervorosa. E o pai dela não aceita isso. Então, ela é decapitada pelo próprio pai por ser cristã. E um milagre, além de que ela teria sobrevivido a várias torturas antes de ser decapitada, quando o pai dela cometeu, né, essa atrocidade, ele teria recebido um raio e morrido na mesma hora. Então, como se os céus tivessem enviado um castigo por ele ter feito isso com uma alma tão pura. E aqui esse busto relicário do Frei Agostinho da Piedade, ele é chamado assim porque aqui no meio ele tem um compartimento em que se guardava uma relíquia, uma pequena parte do corpo ou de um objeto utilizado pela Santa Bárbara, que seria, né? Hoje em dia não se tem mais essa relíquia, está vazio. E ele pertence ao Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia. Ele fez diversos desses bustos relicários. E aqui nós temos também outra peça dele, já representa uma figura inteira, a Nossa Senhora do Monte Serrat, que representa a Nossa Senhora de Montserrat, que é uma devoção catalã da Espanha, né? E aqui é uma obra fascinante, porque ele, além de representar a mãe, Nossa Senhora, e o filho, Cristo, ele traz também toda a paisagem de Montserrat. E o mais incrível ainda é que atrás ele assina essa obra. Então, ela tem 92 centímetros de altura, é uma peça bem grande, assim, para cerâmica. Esses orifícios que a gente vê atrás, eles são deixados porque a cerâmica, ela é um trabalho muito delicado, ela precisa ser ocada para que ela não exploda na hora da queima no forno, né? Então, ele é um trabalho muito complexo, porque se uma peça explode dentro do forno, ela vai danificar todas as outras. Geralmente, os ceramistas produzem várias peças para queimá-las todas juntas, porque o processo da queima ele leva várias horas, vários dias, porque então, depois que ela queima, tu tem que esperar o forno esfriar para poder abrir, pois se tu abre o forno quente, elas também explodem. Então, é um trabalho muito delicado. E daí aqui é uma espécie de chaminé pela qual ele fez essa ocagem da peça e deixou para que não ocorresse essa fragmentação da peça no forno. Muito técnico, trabalho muito técnico. E então, essa imagem, como eu falei, ela traz toda a questão da paisagem e faz até uma brincadeira aqui dos anjos com uma serra, porque a tradução seria o Monte Cerrado. Porque, como vocês conseguem ver aqui, essa é a montanha de Montserrat, na Catalunha, e ela tem essas estruturas que são cilíndricas e partidas, e é um lugar muito fascinante, porque ele tem uma aura de sagrado. E nesse local tem uma imagem que seria Nossa Senhora de Montserrat, que a gente vai ver no próximo slide, que teria originado essa devoção. E é uma imagem que, a partir de exames científicos da madeira, ela foi datada do século XII. E a Virgem de Montserrat, ela é atualmente a padroeira da Catalunha. Então, essa imagem do Frei Agostinho da Piedade, ela se inspira nessa devoção. E é muito fascinante porque essa paisagem que ele representa é muito similar à montanha de Montserrat. Então, a gente pode imaginar que, se ele não esteve nesse lugar,
ele teve acesso a gravuras que representavam esse lugar, ou então a relatos. E como a Nossa Senhora de Montserrat é a devoção dos beneditinos, ela provavelmente circulava muito nesses conventos, essas representações, nesses monastérios, quer dizer, essas representações dessa Virgem e desse local sagrado. Então, essa imagem do Frei, ela foi redescoberta em 1936 pelo Dom Clemente da Silva Nigra, quando ele visitava casualmente uma dependência reservada do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, na companhia do então secretário do órgão, o professor Conceição Menezes. E teria uma história assim de que esse Conceição Menezes, ele teria dito ao Silva Nigra assim, é uma coisa menor, é feita de barro. E então o Silva Nigra foi observar essa imagem e ele viu então a assinatura dela atrás, né? Depois a gente vai ver com maiores detalhes, e a partir dela que se fez os estudos que chegaram aos resultados que nós temos hoje, né? Foi a partir dela que ele observou que existia um artista com traços muito próprios, com uma poética, trazendo para uma palavra atual, né? E aqui nós temos uma outra, essa aqui é a Virgem de Montserrat, que, se não me engano, eles se referem a ela como La Moreneta, Moreneta, eu acho que é La Moreneta, porque ela tem essa pele escura, né? E ela é uma imagem de madeira, e como vocês podem ver, a imagem do Frei, ela não remete a ela, mas à paisagem, né? E aqui a gente tem essa Santana Mestra, que também é de autoria do Frei Agostinho da Piedade, e que em termos formais, a representação se parece muito mais. Aqui a Santana Mestra seria a mãe da Maria, Santa Ana, ensinando a pequena Virgem Maria a ler, a ter contato com as escrituras, né? Então, seria essa mulher que seria possuidora de uma ciência infusa, uma sabedoria natural, e que passaria isso para sua filha Maria. E aqui, finalmente, com mais detalhe, a assinatura e os dizeres colocados por Frei Agostinho. Frei Agostinho da Piedade, inscrito Piedade em letra minúscula. Religioso sacerdote de São Bento, fez essa imagem de Nossa Senhora por mandato do muito devoto Diogo de Sandoval e fê-la por sua devoção. Então, ele diz aqui que foi uma encomenda do Diogo de Sandoval, mas que ele fez também porque é sua devoção. Então, esse santeiro, ele também é um devoto dessa imagem que ele faz. E aqui ele aponta também o ano, que é uma coisa maravilhosa, 1636. Isso é muito difícil de ser encontrado em esculturas religiosas. Nós também temos as esculturas em marfim. As esculturas em marfim, elas não são típicas brasileiras. Elas são feitas no mundo português oriental, né? Então, o marfim, ele é um material retirado das presas de alguns animais. O marfim retirado do elefante, ele era tido como um marfim verdadeiro, o melhor marfim para ser trabalhado. Então, ele é um material maleável, né? E permite que se faça pequenas imagens com muitos detalhes, né? Então, ele tem essa cor luminosa, clara, né? E isso foi um atrativo muito grande. E essa imaginária em marfim que a gente encontra no Brasil, mas na sua maioria não foi feita no Brasil, quando teve a importação desse material do Oriente, ela conjuga, digamos assim, ela é um marco muito grande nessa junção de culturas dos portugueses, na cultura religiosa católica, com as culturas orientais.
Então, eles já utilizavam esse tipo de material para a realização de objetos e esculturas, e passaram a realizar, então, também a escultura católica, né? A imaginária católica. Aqui é uma Nossa Senhora do Rosário, e ela tem também partes douradas, como aqui as estrelas, alguns detalhes da roupa. E aqui nós temos uma imagem que a gente consegue ver bastante essa junção cultural, que seria um Cristo, o Bom Pastor, que é uma representação lá do início do cristianismo, que ela morre assim com o tempo, e depois no Concílio de Trento ele é retomado, né? Retomado com muita força, essa representação de Cristo como um pastor. E aqui a gente vê ele numa posição quase de Buda. Então a gente vê que tem algumas junções culturais. Aqui também todo um detalhamento, um cenário de monte, de peregrinação, também tem animais esculpidos, uma peça belíssima. E bem pequena, 34 centímetros, com todo esse detalhamento. Então, também temos a escultura em pedra e o trabalho em cantaria. Só que aqui a gente tem que fazer um adendo bem importante. No Brasil, a escultura em pedra, ela não foi muito utilizada para se fazer escultura devocional. O trabalho em cantaria, ele vem muito mais associado à arquitetura, à decoração aqui no Brasil. E isso diz muito a respeito da matéria-prima disponível. Então, porque aqui era muito mais fácil se trabalhar a madeira, o barro do que a pedra. Então, se a gente for olhar o barroco português em Portugal, por exemplo, tem muitas imagens devocionais em pedra. E eu trouxe como exemplo o Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que teria vivido entre 1730 e 1814 e trabalhou maravilhosamente bem com a cantaria, né? Então, aqui a gente tem a cantaria na fachada da igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, que foi começada a ser construída em 1766, lá em Ouro Preto, Minas Gerais, e ela é um projeto todo do Aleijadinho. Tanto o risco da igreja, como essa portada, como a talha dos retábulos lá dentro, é a obra-prima dele. E, infelizmente, ele não foi sepultado lá, porque ele não fazia parte dessa ordem terceira. Como o Pedro explicou ontem, as ordens, elas tinham requisitos para se fazer parte. E essa ordem terceira em Ouro Preto, a Ordem Terceira de São Francisco, ela era voltada para homens abastados, comerciantes e geralmente brancos. E com certeza brancos. E o Aleijadinho, ele era filho de uma mulher escravizada com um oficial arquiteto, e ele era um filho bastardo. Então, no momento do seu nascimento, o pai deu a alforria para ele, mas ele foi deserdado, por exemplo. Então, o Aleijadinho, mesmo tendo sido um grande escultor, com várias encomendas, ele não era uma pessoa de posses. Aqui a gente tem com maior detalhamento essa portada, vamos se aproximar um pouquinho mais. E aqui a gente vê uma cena do São Francisco recebendo os estigmas do Cristo seráfico. Então, São Francisco, no Monte Alverne, teria tido uma visão que ele visualizou um Cristo com 6 asas de serafim, de anjo serafim, que são os anjos mais próximos de Deus, e teria recebido as chagas de Cristo no seu próprio corpo. E essas chagas teriam ficado abertas até sua morte, o que traria muito sofrimento e seria uma espécie de penitência para ele. Ele citava esse sofrimento como uma espécie de expiação dos seus pecados. E aqui a gente tem também uma coisa muito interessante, que é a Nossa Senhora da Conceição, que ela vai ser a padroeira do Reino Império Português. E aqui a gente tem essa coroa do Império Colonial Português, aqui também o brasão,
e que eu acredito que faça referência aqui ao padroado régio, e que a autorização da fundação dessa igreja foi dada pelo Império, e talvez até uma parte dela foi financiada pelo Império Português. Aqui nós temos também as esculturas dos 12 profetas do Aleijadinho, que estão no adro direito do Santuário do Senhor Bom Jesus Matozinhos, em Congonhas, no Minas Gerais. E aqui, assim como lá naquela portada, aqui também são esculturas feitas em pedra-sabão, que é uma pedra disponível ali na região de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, onde Aleijadinho vivia. Então, ele vai fazer essas esculturas que representam 12 profetas do Velho Testamento, são eles o Isaías, Baruque, Daniel, Joel, Amós, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Abdias, Jonas, Abacuque e Naum. E aqui eu trago como exemplo o profeta Jonas, então a gente consegue ver aqui os detalhes dessa expressividade dos rostos que respingam até mesmo na baleia, né? Jonas teria sido aquele profeta que foi engolido pela baleia, e aqui, como a gente vê, o Aleijadinho nunca tinha visto uma baleia na vida, porque ele morava numa região que não é litorânea. E aqui ele faz uma espécie de monstro marinho que lembra muito mais um peixe, né? Que eu acho que foi o que ele imaginou, assim, para essa baleia que engoliu o Jonas. E a gente vê que até mesmo esse ser tem uma expressividade muito grande, né? Então, são esculturas fascinantes. Mas não são propriamente esculturas devocionais, não é o tipo de escultura que as pessoas chegam ali na frente, acendem velas e rezam diante delas, né? Elas estão muito mais ligadas à arquitetura, à decoração. E também, então a gente chega finalmente à escultura devocional em gesso, que é a que se populariza ali na segunda metade do século XIX, que é a que a gente mais usa até hoje, né? E é muito importante a gente pensar a escultura em gesso também como um patrimônio que a gente deve preservar e observar, porque elas cumprem a mesma função dessas outras imagens, né, que têm um caráter mais artesanal, porque as esculturas em gesso elas são reproduzidas, né, a partir de uma matriz. Então, mas a gente já começa a ter problemas, por exemplo, com a conservação dessas imagens. Existem imagens belíssimas em gesso, então a gente precisa começar a pensar nelas como algo a ser preservado, conservado dentro das nossas comunidades, dentro das paróquias. Então eu trago um exemplo de produção de esculturas em gesso, que é do Ateliê Zambelli, que é um ateliê que existiu em Caxias do Sul, do início ali do século XX até o início do século XXI. Ele foi fundado pelo Michelangelo Zambelli, que era um escultor, filho do escultor Tarquinio Zambelli. Ele veio pequeno junto com seu pai lá da Itália, mas ele voltou quando grande à Itália para fazer sua formação. Ele se formou em escultura decorativa, ele trabalhava tanto com esculturas móveis como decoração de prédios, né? Ele viveu entre 1882 e 1940, e o ateliê de escultura que ele fundou, ele ficava localizado na rua Júlio de Castilhos, ali no centro de Caxias do Sul. Ele foi inaugurado por volta de 1915, e após o falecimento do Michelangelo Zambelli, quem continuou tocando esse ateliê foi a Adelina Stangerlin Zambelli, que ela era esposa do Michelangelo, e ela era filha de outro escultor de Caxias do Sul, daquela época, Louis Stangerlin, e juntamente com ela, o Nilo Tomasi, que era sócio no ateliê, né? Então eles continuaram tocando após o falecimento do Michelangelo. E
esse ateliê, ele teve um declínio ali já no fim dos anos 90, e o casarão onde ele ficava foi vendido em 2004. Então, a partir de 2004, se fez um memorial, né, para lembrar dessa produção desse ateliê. Então, essa produção ela foi muito difundida, principalmente nas cidades da Serra Gaúcha, eram belíssimas imagens, e era um trabalho bastante artesanal. Ele fazia essa estátua matriz, aqui a gente tem um exemplo do Santo Expedito, e criava esse casulo protetor, que era uma espécie de forma para a realização das cópias em gesso. E depois cada cópia em gesso era pintada manualmente, existiam ajudantes, né, dentro desse ateliê, faziam a pintura delicada e manual dessas imagens, né. Aqui a gente tem uma propaganda, né, que foi feita para esse ateliê de escultura, Michelangelo Zambelli Companhia Limitada, casa fundada em 1915. Então dizia assim: execução artística de estátuas, bustos, imagens e grupos religiosos, reproduções de obras de arte e fantasias, decorações internas e externas para edifícios, igrejas e monumentos. Então, era uma produção artística, era um negócio, e eles se especializaram bastante nas imagens religiosas, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um outro exemplo de imagem já terminada. Essa não é a imagem matriz, essa já é uma cópia em gesso, pintada, que é a Santa Teresa de Lisieux, que a gente conhece como Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, é uma imagem do século XX, eu não consegui achar o ano, né, certo dela. Então, ela fica no Museu Municipal de Caxias do Sul. E aqui a gente tem uma imagem exemplificando como é o Memorial Ateliê Zambelli, que ele está localizado no espaço interno do Monumento Jesus Cristo do Terceiro Milênio, localizado junto ao Parque Mário Bernardino Ramos, que é os pavilhões da Festa da Uva lá em Caxias, né? Então, as últimas notícias que eu consegui achar sobre o memorial é que ele tinha sido fechado para o restauro. Eu não tenho certeza se ele já foi reaberto, se alguém souber e quiser compartilhar, inclusive, com a gente. E é uma coleção gigantesca com essas imagens matrizes, esculturas matrizes, vários casulos de reprodução, pequenas peças, modelos. Então, um acervo bem interessante e que está quicando aí como tema de pesquisa, né? Tem uma super pesquisa aqui para ser feita ainda. Então, para finalizar, eu vou deixar algumas sugestões de leitura, de referências que eu utilizo muito, né, para estudar. E caso alguém queira continuar estudando sobre essa temática, se aprofundando. Aqui, um dos livros é o Estudo da Escultura Devocional em Madeira, que ele foi feito pela Beatriz Coelho e a Maria Regina Meriquetz. Então, ele é um livro bastante didático, traz bastante questões técnicas de nomenclatura, inclusive a nomenclatura referente às imagens de devocionais em madeira, ela é toda explicada nesse livro aqui também, foi onde eu aprendi sobre isso. Aqui eu também deixo como sugestão o livro Aleijadinho e Sua Oficina, o catálogo das esculturas devocionais de Aleijadinho. Aqui é focado nas esculturas em madeira do Aleijadinho. Foi feito pela Miriam Andrade Ribeiro de Oliveira lá em 2002, um trabalho importantíssimo. Ele é um livro um pouquinho mais difícil de conseguir, mas caso alguém queira investir nos sebos e tudo mais, é maravilhoso esse livro. Esse aqui é bem fácil de conseguir para comprar, ou até mesmo em algumas bibliotecas. Aqui nós temos o catálogo da Mostra do Redescobrimento do Brasil 500 anos, focado em arte barroca. Foi uma exposição maravilhosa, também tem texto da Miriam Andrade. E várias autoridades assim, nesse assunto, na pesquisa desse assunto, participaram dessa curadoria. Trabalho incrível. Esse livro também, que é Devoção e Arte Imaginária Religiosa em Minas Gerais,
Ele foi organizado pela Beatriz Coelho e ele é resultado do trabalho de inventário dos bens móveis de Minas Gerais. Então, ele traz vários textos dos pesquisadores, trazem imagens belíssimas também, é maravilhoso para estudar esse assunto. Aqui, duas referências importantes quando a gente quer estudar a origem das imagens devocionais lá na Idade Média, né? Então, para observar como começou, né, a surgirem as imagens devocionais, a gente tem O Corpo das Imagens, Ensaio sobre a Cultura Visual na Idade Média, de Jean-Claude Schmitt, e temos também Semelhança e Presença, a história da imagem antes da Era da Arte, do Hans Belting. Então, são livros também que super recomendo para quem quiser se aprofundar. Sobre a iconografia, né, que é o estudo de como é representado esses santos, as imagens de Cristo, eu indico esses 3 tomos de Iconografia dell'arte colonial, de Hector Scanoni, que ele tem 3 volumes. Um é dedicado a Jesus Cristo e outros 2 dedicado aos santos. Então, aqui ele vai fazer uma descrição da vida desses santos e de como eles são representados nas artes sacras, né? E esses a gente consegue achar gratuitamente na internet. Teve uma entidade cultural argentina que colocou à disposição do público esses livros. E aqui, né, vou vender um pouco meu peixe também, tem o meu TCC, da imagem em procissão, estudo das imagens de vestir nos acervos da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que vocês encontram no LUME, que é o banco de dados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que aqui foi como eu comecei a estudar, né? E em breve, eu acho que até o começo do ano que vem, eu vou ter também a minha dissertação de mestrado, que é levantamento e estudo de 66 imagens de vestir aqui do Rio Grande do Sul, né? Com alguns estudos de caso mais aprofundados, mas a gente vai ter 66 imagens registradas, né, nesse meu levantamento. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso para conhecer um pouquinho sobre as imagens devocionais. Quem já conhecia, que eu espero ter trazido mais alguns contributos para vocês. Então, agradeço muito pela escuta, pelo convite. Deixo aqui meus contatos, caso vocês queiram acompanhar meu trabalho. E é isso, muito obrigada. Gabriela, nós que agradecemos, é uma alegria. Adoramos a sua explanação, a sua palestra. Eu estou aqui cheio de feedbacks todos positivos, vou ler alguns para ti, sabe? Estamos com algumas perguntas e muitos parabéns para ti, tá? Foi de grande valia. Tá fechando, encerrando a nossa primeira semana do patrimônio histórico com chave de ouro. E acredito que nós alcançamos os nossos objetivos quando da realização, quando do planejamento dessa atividade, né? Que é, além de educar, sensibilizarmos, né, para conhecermos o patrimônio histórico e assim preservarmos, né? E isso vem tudo a calhar com a tua fala, com a tua palestra também, até a amplitude desse patrimônio histórico quanto patrimônio cultural. Tá? Eu vou ler algumas falas, alguns elogios e também alguns questionamentos também que nós tivemos, tá? Uhum. A nossa colega Fernanda Elisa, né, ela te parabeniza, que legal, Gabriela, quanta memória por trás dessas imagens. E isso me faz lembrar uma visita a São Luís Gonzaga, onde existem algumas esculturas sacras de madeira na igreja matriz. E por lá comento que essa parte oca, por trás da escultura, era o local onde entravam os padres jesuítas para amedrontar os indígenas. Será que isso é verdade? A Fernanda questiona. Eu também já ouvi essa história. Não sei se tem algum conhecimento, Gabriela. Então, amedrontar, né? Não sei, talvez, porque eu acredito, assim, que fizesse mais uma parte de
de catequização mesmo, sabe? Uma espécie de teatro desse santo, trazendo ensinamentos, né? E sim, que eles entrariam ali naquela parte. Mas, assim, eu fico devendo porque o meu conhecimento sobre essa questão, ele é muito raso também. Como eu falei, eu não sou especialista em missões, né? Eu trabalho mais com a colonização portuguesa, mas é uma possibilidade, assim, que se tem desse uso dessas imagens. Então, amedrontar, né, talvez, né, não sei, mas, assim, a questão da catequização eu já escutei. A catequização, quem sabe, se dê através dessas formas também do amedrontar. Né? Maribel de Toledo, né? Ela comenta que em Mariana, Minas Gerais, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, consta uma estátua diferenciada de Cristo. Tenho a imagem, não sei a denominação. Gabriela, posso te enviar se me interessar. Pode enviar, sim. O Carmo eu conheço lá em Ouro Preto, mas Carmo de Mariana que ela falou? Mariana, Igreja Nossa Senhora do Carmo. Uhum. Sim. Eu acho que eu fui lá, mas eu ainda não estava tão atenta, assim. Se quiser me mandar, pode mandar, vou ficar muito agradecida. É interessante isso que tu fala agora, Gabriela, estar tão atenta, né? Eu também sou historiador, mas meu métier não é história da arte, nem história da religião. Eu gostaria de compartilhar com vocês, em uma das minhas viagens em congresso, em doutorado, eu fui para Crato, em Juazeiro do Norte. Lá nós temos o Padre Cícero, né? E a devoção lá por ele é enorme. E em todas as ruas que nós passávamos, ou casas, bares, restaurantes, sempre tinha a imagem do Padre Cícero. Qual até está aqui no meu lado uma. Eu comprei adquirindo uma pequenininha. Tá? E a partir deste momento que eu comecei a analisar qual a importância que nós damos para essas estátuas, essas imagens devocionais. Não só também o trabalho artístico, mas esse sentimento de comunhão com Deus devocional, porque todas as casas quase tinham. E a partir falando na tua explanação hoje, me sensibilizou ainda mais, porque quando eu estive lá, consegui me questionar, mas por que tanto dessas estátuas, né? E a gente faz uma interpretação, quem sabe equivocada ou não, mas o Ceará, naquela região de seca, semiárido, as pessoas não têm muito o que recorrer. E a fé, então, representada através dessas imagens, é um grande símbolo para eles. Então, a importância da simbologia dessas esculturas, né? Então, eu achei assim, maravilhoso essa fé que eles têm e a representatividade dessas esculturas. E hoje, tu falando isso, essa percepção minha foi aumentando bastante e a gente percebe, então, que essas estátuas são muito além de obras de arte, elas têm uma representatividade muito grande para o período, para a época e ainda para muitas pessoas também como fé, também não só como um objeto histórico ou objeto de arte, né, de veneração, de comunhão, né? Então eu achei isso muito bacana. Então vem encarar esse olhar que a gente olha a imagem, né? Com certeza a partir de hoje nós vamos passar a olhar essas esculturas, essas estátuas, que é um grupo de imagens muito grande. Eu nunca tinha me ligado nessa, trouxe para nós todos esses grupos, e pelo que eu entendi, tu trabalha só com um grupo desses, que é a imagem de vestir, né? Esse universo tão grande que para mim não conhecia. A gente sabe da existência, com certeza, claro, mas não essa divisão tão didática que nos deu, e foi bacana, né? Tipo, formas inúmeras até a de gesso, que é a mais comum que a gente tem na atualidade. Então, bacana, isso foi muito interessante. Vou continuar lendo aqui. O Alexandre Malinowski fala que foi muito legal. A Marlova Balk, que ela te parabenizo pela tua apresentação, foi excelente. A professora Elisa Iop, que é professora de artes do Instituto Federal.
Comenta, acho muito interessante a articulação dos santos, enquanto forma de enfatizar as suas possibilidades teatrais e iconográficas do mesmo. De certa forma, dar vida a esses santos. O que mais? Valtriana Correia, que pesquisa maravilhosa. A Elisa, novamente, parabéns pela pesquisa e explanação. Ela pede desculpa que não pode ficar até o final. O professor Celso Dors também te parabeniza. O Alexandre novamente parabeniza. A Fernanda Elisa concorda contigo na tua explanação em relação às imagens ocas lá da catequização. A Amanda, então, acompanhando a pesquisa da Gabriela desde sua graduação em História de Arte na URGS. Toda vez que assisto ela falar, fico impressionado com a amplitude da pesquisa. Sempre um aprendizado. Assim como foi um aprendizado nós termos participado da explanação da Amanda ontem. Né? Miguel Ângelo, e a Santa do Pauoco, em ouro, etc. Obrigado, Gabriela. Então, a Santa do Pauoco, né, é um caso, assim, porque, assim, existe a história, né, de que lá em Minas Gerais, em Vila Rica, que é hoje Ouro Preto, na época daquela mineração desenfreada, né, que Vila Rica teve um desenvolvimento, um pico de desenvolvimento, assim, surreal, né, na época que se descobriu o ouro. E que alguns padres contrabandeavam esse ouro dentro dos santos, né? Tinha essa história. Assim, aqui no Rio Grande do Sul, essa eu acredito que não seria uma finalidade, porque a gente não tinha mineração aqui na época em que essas imagens eram feitas, né? E outra coisa é que caras imagens pode ser que eles tenham usado com esse fim, tá? Lá em Vila Rica e tal. Mas as imagens é uma questão técnica. Então, porque uma imagem que ela sai em procissão, ela não pode ser uma imagem muito pesada. As pessoas vão carregar elas nos ombros. Então, por exemplo, as imagens de vestir, de roca, um dos motivos dela é elas serem leves para sair em procissão, sabe? E manejar uma imagem, elas ocadas, já é muito complicado, assim, eu sou meio pequena, assim, eu tenho 1,59 m, e quando vai trabalhar em acervo, que tem que deslocar as imagens, meu Deus, eu sofro horrores, assim, então tem uma questão muito técnica e prática, né, em ocar as imagens, e até a madeira, ela precisa de um espaço para trabalhar, porque a madeira, ela incha conforme a temperatura, se é verão, se é inverno, ela trabalha, né? Tanto é que se tu mora numa casa de madeira, tu começa a escutar, assim, de noite, meu Deus, tá acontecendo o quê? É porque a madeira tá trabalhando. Isso acontece com as esculturas também. Então, a madeira, ela tem que ter esse espaço, porque senão ela racha. Então, sim, talvez tenha acontecido, né? Tanto é que as ordens terceiras foram expulsas de Ouro Preto naquela época, porque tiveram alguns problemas. Mas o sentido original de ocar as imagens não é essa finalidade, né? É uma finalidade prática e técnica. Perfeito, Gabriel. A Maribel traz uma frase, um conceito bem interessante. Conhecimento liberta, também inspira curiosidade na busca das construções culturais. Né? E é bem isso que acho que acontece hoje, né? Nos inspira a pesquisar mais, a descobrir sobre esses trabalhos. Né? O professor Giovanni trouxe a mensagem de Clarice, muito interessante, parabéns pela pesquisa e palestra, Clarice Perinazzo. A Maribel fala que é professora de História e que a igreja incendiou, então a gente deve estar se referindo à igreja Nossa Senhora do Carmo de Mariana, onde teria aquela imagem tão diferente. Então a gente agradece a Maribel, se possível, então enviar essa imagem. Né?
Judite fica agradecida. Daniela Fonseca pede para retornar a imagem com o e-mail da Gabriela, por favor. Vou digitá-lo aqui. Eu acho que ele está aparecendo, Daniel, mas a gente pode digitar também aqui. Eu posso digitar ele. Não sei se alguém mais tem alguma colocação. Eu passo a palavra para o professor Giovanni. Então, Fábio, né, e Gabriela, assim, parabenizar pela tua fala. Acho que aprendemos bastante, né, muito. Acho que foi, assim, muito elucidativa e nos chama a atenção, né, para reflexão sobre uma série de questões. E acho que como o Fábio comentou, né, um encerramento hoje da Semana do Patrimônio, assim, perpassando a arquitetura, a história, a arte, enfim, né, como foi rico esses nossos momentos, assim, interdisciplinares sobre esse tema. Eu não sei se tu chegou, assim, a se dedicar à temática que eu vou te perguntar um pouco, assim, né, te indagar, que no século XX, segunda metade do século XX, nós temos o Concílio Vaticano II, né? E o Concílio Vaticano II imprime uma política para a Igreja Católica, e vamos dizer assim, a Igreja Católica é uma das únicas religiões hoje, né, monoteístas que tem a imagem, né? A gente sabe que existem os anglicanos, até os luteranos, isso é menor, né? Mas eles até têm, mas é muito assim... algo não é muito forte, né? Mas para o catolicismo é forte. E antes antes do Concílio Vaticano II, né, só para dar um exemplo para o pessoal que está nos ouvindo, por exemplo, se nós tínhamos uma casa com 10 padres, um seminário, ou, né, uma escola, por exemplo, que tinha 10 padres, se tinha que ter uma igreja com 10 lugares para rezar missa, porque era proibido rezar missa, né, 2 padres juntos, por exemplo, isso era algo proibido. E ninguém podia tomar café ou almoçar antes de rezar a primeira missa no dia, que era obrigatório. Né? Então era muito comum tu chegar numa igreja e ter ali 5, 6 santos. A imagem de Nossa Senhora de Fátima, a Senhora Aparecida, Nossa Senhora isso, Nossa Senhora aquilo. E após o Concílio Vaticano II é proibido, cada igreja só pode ter uma imagem de Nossa Senhora. Né? E só pode ter, se ela é a igreja de São Cristóvão, ela pode ter no máximo o São Cristóvão e mais uma ou outra que homenageia, né? Então, a ordem era a destruição, a ordem era, enfim, tinha até as dicas de como enterrar, mas a gente sabe, pelo menos, né, olhando aí os porões das igrejas, que elas não foram destruídas, né, elas foram escondidas, elas foram maquiadas, muitas hoje retornaram para a igreja. Então, a pergunta, assim, se essas imagens que foram, quais são os resquícios e qual o estado que estão essas imagens que foram pelo estado do Rio Grande do Sul, tiradas, né, desse patamar de devoção, da exposição, e se sobrou muita coisa dessa. Não sei se tu chegou a trabalhar com essas imagens, mas eu acredito que hoje tenha se retornado aí a restauração e a recomposição de muitas delas. Não sei se tu analisa esse movimento, Gabriel. Então, Giovanni, assim, a minha visão do Concílio Vaticano II é que, na verdade, ela não altera, tipo, a devoção às imagens, na minha visão, claro. Eu não estudei tão a fundo isso, assim, mas o que eu sei, na minha visão, é que ela não altera a questão do uso da imagem para rememorar as devoções aos santos, a Cristo e a Virgem Maria. Mas que se aconselha que se tenha menos pompa, assim, digamos, nas igrejas, porque o rito, ele é simplificado, né, para alcançar os novos católicos. O rito extraordinário, ele é deixado de lado, ele só é feito em alguns momentos pontuais, assim, né, até recentemente o Papa proibiu, assim, que se escolha quando fazer, só pode ser em coisas muito determinadas, aprovadas pelos bispos, né, rito extraordinário. Então, tem uma diminuição dessa pompa, digamos assim, né, mas o modo de ver as imagens, no que eu sei, assim, não muda. O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, de uma forma bem geral, e tendo como exemplo a igreja de Erechim, a matriz, e também a igreja de Porto Alegre, a catedral, é uma modernização, é uma vontade de modernização, né? Então, a gente tem a construção da nova catedral, que inicia no final
dos anos 20, lá em Porto Alegre. E as imagens de vestir, elas são colocadas em acervo, e em vários momentos elas são retiradas para exposição, várias pessoas tentaram retomar essa memória, mas depois que por algum motivo essas pessoas não podiam continuar, elas voltavam para os porões, né? Então, na verdade, eu acho que tem muito mais a ver com uma questão de uma vontade de moderno, uma vontade de modernização das igrejas, de que as igrejas representem o momento que se vive, do que um descarte por não fazer mais parte do rito, sabe? Eu acho que tem muito mais esse sentido na minha visão. Porque, assim, o concílio, ele em momento nenhum, ele abandona tradições da igreja, sabe? Ele moderniza para que o catolicismo tenha a chance de continuar se espalhando, né? Então, nada disso é negado pelo concílio, né? Tudo isso é válido ainda. Mas tem essa vontade de modernização. E, assim, sobre a questão da conservação das imagens, no Rio Grande do Sul a gente tem um problema bem grande com isso. Assim, tem muita imagem em ruim estado de conservação, de proteção. Tem muitas comunidades que querem isso e não sabem como, precisam de ajuda dos especialistas, né, para retomar essas questões de patrimônio. Tem comunidades que não se atentaram a isso, tem de tudo, assim. E também tem imagens muito bem preservadas, mas a maioria, eu diria, assim, que tem lacunas, tem problemas nesse sistema e que ainda é um trabalho a se fazer, sabe? A educação patrimonial, porque, como eu disse, as imagens são patrimônios móveis, acontece de tudo com elas, elas quebram, elas são roubadas, elas são extraviadas, assim, pode acontecer qualquer coisa, sabe? Então, tem que existir uma conscientização das comunidades, porque eu, pesquisadora, eu não consigo estar em todos esses lugares, né? Então, eu vou lá, eu faço uma visita, eu catalogo, eu trago para minha pesquisa, mas quem vai cuidar dessas imagens são as pessoas que frequentam as igrejas, são os padres, são as secretárias das igrejas, né? Então, é uma questão de educação patrimonial, né? Para a gente retomar tudo isso. E eu queria aproveitar, pegando o fio também do que o Fábio falou, né? Que a minha fala e a observação dele na viagem trouxe para ele, que assim, eu falo muito quando a gente reza, não sei, na minha fala, assim, que eu fiz de uma forma mais informal, porque eu acredito, né? Mas a gente não precisa necessariamente ser católico ou acreditar em Deus e tudo mais para ver beleza nesses patrimônios ou ajudar a preservá-los. Porque sim, eles fazem parte de uma tradição, de uma colonização que foi dolorosa, é ainda dolorosa, que trouxe aspectos que são muito difíceis de tirar da nossa sociedade, e isso pode incomodar algumas pessoas, né? Esse patrimônio pode acabar simbolizando essa dor. Mas ele também, é preciso a gente lembrar, que ele é muito fruto de uma devoção popular. O catolicismo no Brasil, ele tem muitas marcas dos desejos, das vontades do povo, né? Então, quando eu trabalho com essas imagens, eu tenho um respeito muito profundo, porque elas fazem parte da fé das pessoas, né? E não necessariamente das pessoas que fizeram essas coisas horrendas e que deixaram essas marcas na nossa sociedade. Então, também convidar aquelas pessoas que não fazem parte dessa religião e que não precisam fazer parte dessa religião para olharem para essas imagens, adentrarem esses locais históricos, que eles são parte da nossa história, às vezes de forma dolorosa, né?
mas que a gente tem direito de observar ele, mesmo não fazendo parte, com todo respeito, claro, às crenças de cada um, né? Então, gosto de deixar isso sempre claro, né? Que todos são convidados a usufruir desse patrimônio e a conservá-lo e ajudar nessa luta que é, né? Aqui tu traz um elemento, né, que eu estava pensando também em perguntar, que é essa diferença entre os aspectos históricos e os aspectos artísticos, né, de, por exemplo, imagens de madeira ou mesmo de gesso, e essa experiência mais contemporânea que nós temos com a questão das imagens, que são réplicas, né, reproduções, enfim, na verdade, ela não teria, a não ser que ela seja de um autor consagrado, né, ou de alguém, enfim, que tenha feito um molde, que tenha algum outro valor enquanto técnica, ela é vamos fazer uma brincadeira, né, do mesmo jeito que eu tiro uma jarra numa forma, eu tiro uma imagem. Aí, claro, ela vai ter todo esse aspecto da devoção e do respeito à liberdade e à expressão religiosa, né? Mas é interessante a gente pontuar essa questão também, porque independente, né, de fé, etc., existe um patrimônio sacro, né, e religioso de relevância cultural, de relevância histórica, né, e que precisa ser preservado. Mas acho que as novas gerações talvez tenham uma dificuldade, porque o que a gente encontra se a gente for em qualquer viagem dessa, não sei qual foi a compra que o Fábio fez lá, né, Fábio, mas se a gente vai em qualquer lojinha dessas, né, de esquina, enfim, nas cidades históricas, tem aquelas imagens, inclusive, muito mal feitas, né, muito mal reproduzidas, enfim, mas bem interessante essa tua ponderação, assim, né, Gabriela, com o respeito, né, à questão histórica, à questão cultural, mas também envolve, né, aqui a questão do respeito à fé, né, e como da tolerância também com a fé que não seja a nossa, né, bem interessante, importante isso que tu traz. Sim, mas sabe que essa questão, né, do objeto, que ele é praticamente descartável, né, assim como qualquer outro que a gente pode ter dentro da nossa casa, tem uma questão do sentimental aí também, né, porque o que a gente cria ao redor daquele objeto, porque, eu tenho uma Nossa Senhora que a minha mãe comprou na frente do Santuário Sagrado Coração de Jesus ali de São Leopoldo. Meu Deus, se alguém quebrar aquela imagem, eu acho que eu morro. Então, tipo, é uma imagem de forma, assim, né? Mas que para nossa família tem um simbolismo muito grande, né? Então, a gente também dá os valores a esses objetos, né? Então, que nem uma vez eu conheci uma moça que ela se converteu. Ela era católica e se converteu a uma outra religião que não curte as imagens, assim, né? E daí ela disse que quebrou todas as dela. Então, para ela, aquilo não fazia mais sentido e ela não queria mais aquilo na vida dela, sabe? Então, ela destruiu. Mas não era um patrimônio histórico, né? Então, a gente tem, daí nesse caso, patrimônios históricos que eles têm que ser preservados por outras questões, né? Também não é só o sentimental, a fé, né? Ali tem um modo de fazer esse tipo de imagem que hoje são pouquíssimas pessoas que sabem como se faz, né? Então, além do objeto, a gente está preservando também uma marca desse modo de fazer, né? Ler mais alguns comentários que nós temos. A Daniela Fonseca, acho que é bem interessante para ti, Gabriela. Ela fala que a Universidade Federal de Pelotas tem um curso de conservação e restauração de bens culturais móveis, em um laboratório que atua exclusivamente com bens culturais em madeira. Temos realizado alguns trabalhos de restauração em algumas imagens devocionais. Ainda ela diz que tem um laboratório uma Nossa Senhora muito parecida com a Nossa Senhora da Solicitude que tu apresentou, Gabriel. E que, de repente, elas podem ter a mesma origem e que valeria um estudo, e ela vai te mandar, então, fotos em relação a isso. A professora Maribel comenta também que é importante considerar o comércio
da fé, né, através da manipulação das mentes. Né? O Celso Antônio Dors, acredito que não seja o comércio da fé, né, em relação a Maribel. Amanda ainda comenta que, museologicamente, todo objeto possui um percurso. A preservação de um objeto até chegar ao ser depende de muitas variantes. Entretanto, a sentimental é uma das mais importantes. É a primeira, então, valoração do objeto. Né? São colocações bem pertinentes. Não então, sei se... A Daniele Fonseca, obrigado por trazer essa informação, Daniele. Eu conheço o curso de restauro da UFPEL, eu acho incrível. Que bom saber que vocês estão trabalhando com imaginária, fico muito feliz. E gostaria mesmo de ver essas fotos, acho bem importante. Vai me ajudar muito se tu me mandar. Agradeço muito. Perfeito, não sei se tem mais algum questionamento, alguma colocação, alguém para fazer. Então, pessoal, acho que ninguém mais querendo fazer o uso da palavra. Nós agradecemos a participação de todos. Eu quero fazer alguns agradecimentos. Agradecimentos em especiais aos palestrantes, né, a Gabriela, pela tarde maravilhosa que nós tivemos hoje, muito profícua, ao Pedro, a Amanda, a Sofia também, que infelizmente não pôde participar hoje, e a Cleiane na primeira noite que nós tivemos. Eu acho que os palestrantes foram fundamentais para o sucesso deste evento. Nós estamos muito felizes com o evento, e vocês foram os personagens principais, né, de trazer esse conhecimento para nós. Em nome do Núcleo de Memória, também agradeço toda a equipe que não mediu esforços para organizarmos, para realizarmos esse evento, para divulgarmos esse evento. Então, a toda a equipe, o nosso muito obrigado. Ao professor Giovanni, então, através do projeto Pluralidade, Mundo e Política, que abraçou isso com muito finco. E, a princípio, nós éramos para fazer apenas uma palestra, e o professor Giovanni, não, vamos ampliar isso daqui e transformar numa semana. Né? Vamos ver como que vai dar. Eu acredito não, tenho certeza que foi muito profícuo, e acho que a gente já pode lançar aqui, né, professor Giovanni, quem sabe já um convite para a segunda semana do Patrimônio Histórico, sempre na semana do dia 17 de agosto, quando comemora-se o Dia do Patrimônio Histórico Cultural Nacional. Né? Também agradeço a Coordenadoria de Extensão, que sempre nos dá as oportunidades, né, para fazermos os nossos trabalhos, sempre não mede esforços para nos auxiliar. Nosso muito obrigado. Também a Silvia, ao Juan e ao Luciano, os nossos intérpretes de Libras, que estão sempre conosco. Né? Um agradecimento por vocês também. Então, a gente agradece a todos de uma forma muito carinhosa. Vou passar a palavra para o professor Giovanni para fazer o fechamento, e já pode fazer o convite para o nosso próximo evento que estamos lançando. Tá? Muito obrigado mesmo, tá, Gabriel? E também hoje, acho que comemora-se hoje o Dia dos Historiadores. A Amanda está lembrando aqui, né? Aos historiadores e historiadoras, ficam felizes dia de Clio, pois é o dia destes profissionais. Então, e a Maribel também, parabéns e curiosa pela sequência, vou assistir de ontem pelo YouTube. Pessoal, e o agradecimento mais especial que eu estava me esquecendo é a vocês que se inscreveram, que estão participando, né? Com certeza a gente pensou esse evento carinhosamente para vocês, né? Não um só modo acadêmico, mas para que toda a comunidade pudesse assistir, né? Historiadores, não historiadores, assistir não, participar, né? Então, nosso agradecimento especial é para todos vocês que puderam participar e estiveram conosco presentes neste evento. Então, muito obrigado. Professor Giovanni, passo a palavra para fazer o encerramento. Não, Fábio, dizer assim, né, no nome da Gabriela, também da Amanda, que está participando conosco, que nos ajudou nesse contato, nesse convite, né, agradecer a todos vocês que participaram. E aqui apareceu o professor Miguel na tela, apareceu o Fábio, apareceu, né, o professor Giovanni, enfim, que a gente gosta aí quando tem transmissão do YouTube, né, de se arrumar, assim, aparecer, mas para brincar, né, porque tem muita gente, muitos colegas, enfim, que são mais tímidos, que estão mais encabulados, né, ou talvez que
que gostariam também de estar aqui na tela, mas vão em outros momentos fazer outras atividades, que avaliaram ontem, né, os eventos, que avaliaram hoje, que estão acompanhando aqui, nos ajudando também em todos os momentos pelo grupo do WhatsApp, pelas discussões do núcleo, né? Então dizer que a gente aparece aqui, né, Fábio, mas tem muitos colegas, enfim, que estão muito agradecidos e que trabalharam, né, mais do que nós, na verdade, nos bastidores, para que esse momento e que outros momentos acontecessem. E nesse sentido, né, compartilhar com todos vocês o convite para o terceiro workshop de ações afirmativas, inclusive da diversidade, que vai acontecer no Campus Erechim. Então vai acontecer no dia 8, 9 e 10, né? Aí a programação geral que eu compartilhei com vocês, depois vamos mandar também por e-mail pelos grupos. Tem uma programação ali no dia 9, mais específica também para as escolas, né, públicas aqui da região. Então o terceiro workshop que integra os três núcleos de ações afirmativas e agora o núcleo de memória, né, e o núcleo de arte e cultura, os dois núcleos novos, né, do Campus Erechim. Então nessa atividade aí que vai para o terceiro ano, o primeiro ano foi fantástico, presencial. O ano passado nós fizemos uma adaptação para o modelo, né, não presencial. Esse ano, né, aí por causa da pandemia, vai continuar não presencial, mas gostaríamos então de contar com a participação, com a presença virtual de todos vocês aí nesses momentos. De minha parte, agradecer a todos, e eu acho que o pessoal ali no núcleo estava sugerindo novamente, né, Fábio, a foto, então, final. Convidar todos aí, vocês, então, para tirarmos essa foto oficial do nosso último dia aqui do encontro, e nos colocar para a Gabriela, como aos demais, né, à disposição para todas as parcerias, seja nos projetos de pesquisa, projetos, né, de extensão e ensino. Enfim, gostaríamos de ouvir vocês, né, várias outras vezes e também poder colaborar dentro do possível, assim, com essa temática e também com as pesquisas, né. Então, de minha parte é isso, agradecer a todos e convidar aí para nossa foto. Bacana, isso aí, todos abrem a câmera. Todo mundo arrumando cabelo. Aqui para mim na foto tá aparecendo o mais novo do Campus Erechim, que é o Fábio, e o mais antigo do Campus Erechim, que é o Celso, né? Então, assim, tá uma imagem bonita aqui, viu, Celso? Legal essa observação, professor. Dessa mais de década aí de trabalho, né? Perfeito, então, obrigado a todo mundo. Esperamos nos encontrar nos próximos eventos e convidamos a todos, então, a participarem de todos os eventos que nós estamos promovendo, em especial o terceiro workshop, que será agora em setembro, dia 8, 9 e 10 de setembro. Tá? Um abraço a todos e muito obrigado. Tchau, obrigada. Um abraço.